Boa tarde a todos os inscritos e seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, domingo, dia 17 de janeiro de 2021 e estou aqui para trazer notícias não tão bacanas assim, mas acho que necessárias e a gente precisa discutir. A Anvisa se reuniu hoje com diversos diretores, está inclusive reunida nesse momento, tá? Ainda não terminou a reunião para aprovação emergencial de duas vacinas. A vacina de Oxford, que está sendo produzida em parceria com o laboratório AstraZeneca, e aqui no Brasil em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, a vacina que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan e com o laboratório chinês Sinovac. Bem, pessoal, como agora são por volta de 14h30, um pouquinho, como esse vídeo ainda vai ser editado e provavelmente só vai ser postado mais tarde hoje, então tenho de dizer, neste momento os diretores da Anvisa ainda estão reunidos discutindo o uso, a avaliação e a aprovação e o uso emergencial dessas duas vacinas, mas pelo andar da carruagem, pelos votos que já foram dados, tudo indica que elas serão aprovadas para o uso emergencial. Não me deterei nesse vídeo falando a respeito da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca e aqui no Brasil com a Fiocruz, porque ela apresentou taxa de eficácia muito superior à da Coronavac nos testes realizados e inclusive já está sendo aplicada em diversos países da Europa. Falaremos aqui sobre a Coronavac, que tem gerado muita polêmica desde sempre. O meu malvado favorito, desgovernador do estado de São Paulo, João Dória, já publicou em seu perfil no Twitter que, caso o uso emergencial da Coronavac seja de fato aprovado, ele está disposto a começar a vacinar a população ainda hoje. Já tem estoque, já está tudo pronto. Basta a Anvisa dar o ok que ele já vai começar. Então, pessoal, vamos aqui falar mais um pouco sobre a Coronavac. A gente já falou bastante, mas ela ainda é um assunto polêmico. E a aprovação emergencial dela também causa bastante polêmica. Vamos ver os motivos? O gerente da Anvisa recomendou o uso da Coronavac emergencialmente, mas fez algumas críticas pertinentes, assim como outros diretores que já votaram, também recomendaram o uso emergencial, mas também com algumas ressalvas. E por quê? Vamos ver. Primeiro, o gerente geral da Anvisa, por exemplo, o Gustavo Mendes, que foi o primeiro a falar, a se pronunciar, afirmou que a vacina Coronavac teve o dado de imunogenicidade considerado não adequado, mas tendo em vista a necessidade do Brasil neste momento, ele recomendou a aprovação do imunizante. Eu até fiz um pequeno vídeo sobre essa taxa
de eficácia da Coronavac na semana passada, porque, segundo os estudos, segundo os dados que foram apresentados pelo Instituto Butantan, que foram entregues pelo Instituto Butantan à Anvisa, a taxa de eficácia dela seria de 50,38%. Pergunto a todos vocês que estão assistindo: vocês usariam um paraquedas? Pulariam de uma altura fenomenal aí usando um paraquedas cuja taxa de eficácia nos testes é de 50,38%? Uma mulher que não quer engravidar, seja lá qual for o motivo, e por isso toma anticoncepcionais, tomaria estes anticoncepcionais sabendo que a taxa de eficácia deles é de 50,38%? O diretor da Anvisa, Gustavo Mendes, disse que os dados fornecidos sobre a imunogenicidade da Coronavac não são quantitativos, são qualitativos e, por isso, não foram considerados adequados pela Anvisa. É um pacote de informações que precisa ser enviado e esse dado é essencial. Porém, esse diretor não tem poder de voto. Vão decidir 5 diretores da Anvisa. Neste momento, por volta de 14h40, 4 já decidiram a favor. Então, a Coronavac e a vacina de Oxford terão seu uso aprovado. Assim sendo, acho que já podemos afirmar que o uso emergencial das duas vacinas, tanto a de Oxford, parceria com a AstraZeneca, e a Coronavac, serão aprovados. Bem, a Anvisa fez uma apresentação, tudo, né? E afirmou que, de fato, os resultados apresentados foram incompletos devido ao tempo de estudo e tal, mas suficientes para considerar a Coronavac segura e também por meio de resultados secundários de eficácia, as avaliações foram também ok, a imunidade celular prevista e os anticorpos previstos também tiveram sua taxa de eficácia comprovada. O diretor da Anvisa, Gustavo Mendes, ele acabou no fim afirmando que ele recomenda aos diretores, que já praticamente já aprovaram, né, o uso da Coronavac, como eu disse, que apesar dos pesares, tendo em vista o cenário de pandemia, o aumento do número de casos, a ausência de outras alternativas terapêuticas, então a gerência da Anvisa recomenda então a aprovação do uso emergencial do Coronavac, mas com acompanhamento das incertezas e reavaliação periódica. Esta foi a fala do diretor da Anvisa, do gerente da Anvisa, né? O gerente geral da Anvisa, não o diretor, porque os diretores é que têm o poder de voto, e 4, são 5, 4 já votaram. A Anvisa afirma que a decisão sobre ambas vacinas vai se basear em pareceres de áreas técnicas e
que, se aprovadas, vão ser usadas preferencialmente em programas de saúde pública. O foco da Anvisa nessa reunião de hoje é analisar a eficácia e a segurança das duas vacinas, de acordo com a própria Anvisa, para o uso emergencial, ou seja, para o uso destinado à imunização de grupos de risco, como indígenas, idosos e profissionais da saúde. E caso a Anvisa deu aval para o uso emergencial dessas vacinas, o Brasil já poderá, em tese, aplicar os imunizantes. Mas o senhor João Dória já avisou que, em tese, ele já avisou que vai aplicar, sim, e a partir de hoje. Diz que a Anvisa ressaltou ainda que a medida, no entanto, só vai valer a partir do momento em que a decisão for publicada no Diário Oficial da União, o DOU, o que pode ocorrer ainda neste domingo. Quanta pressa, não? Ainda, segundo a Anvisa, o início da imunização vai depender da organização de campanha, da logística de distribuição das doses. E a expectativa do Ministério da Saúde seria começar a vacinação nesta semana. Mas parece que nosso gestor aqui está ignorando bem isso aí tudo, né? Ele afirma, junto com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, que o Estado tem condições de começar imediatamente. O Instituto Butantan afirma ter à disposição 10,8 milhões de doses da vacina Coronavac já aqui em solo brasileiro. E estima que até o final de março a carga total de imunizantes disponibilizados pelo Instituto está estimada em 46 milhões de doses. Já a Fiocruz, que está trabalhando em parceria com a Oxford e o laboratório AstraZeneca, aguarda a chegada de 2 milhões de doses da vacina, que serão importadas da Índia, porque infelizmente a Anvisa não tem condições de atender essa demanda agora. Em caso de aprovação, as doses da Coronavac destinadas a São Paulo ficarão no estado. Então, caso alguém que more no Piauí e queira ser vacinado, vai ter de vir aqui para o estado de São Paulo e arriscar aí a sorte, né? As doses destinadas a São Paulo não vão sair do estado de São Paulo. É isso que o Ministério da Saúde afirma e diz que a entrega oficial vai ser realizada pelo próprio Ministério Oficial, com supervisão deles, e que fica bem próximo ao galpão do Instituto Butantan. Coincidência, né? Agora, eu acho que a gente deve falar um pouco sobre as polêmicas que estão envolvidas na Coronavac, né, em relação à Coronavac. Além da taxa de eficácia de 50,38% anunciada na semana passada, temos outras polêmicas. Por exemplo, o laboratório chinês Sinovac, que está trabalhando em parceria com o Instituto Butantan para o fornecimento da Coronavac, tem passado reconhecido e pioneiro na área do desenvolvimento de vacinas, mas também ligado à corrupção. O laboratório Sinovac, cuja sede fica em Pequim, foi construído há 27 anos lá na China, né?
e desde então esteve sempre envolvido na criação, produção e comercialização de diversas vacinas contra diversas doenças infecciosas, incluindo hepatite A, B, a gripe aviária, cachumba e a H1N1. Então, dessa forma, a Sinovac se tornou uma das maiores empresas e de grande prestígio no ramo farmacêutico. Ela, de fato, tem sim um longo histórico de produção e de distribuição de vacinas comprovadamente eficazes, eficientes e que foram utilizadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Em abril do ano passado, 2020, o governo de São Paulo anunciou, por meio do Instituto Butantan, que faria uma parceria com a Sinovac para testar a Coronavac em voluntários. Vejam só então, prestem atenção na data. Em abril de 2020, o governo já negociou a parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac para testar a Coronavac em voluntários. Então a gente, por esse pequeno trecho aqui, esse trechinho de informação, a gente já sabe que a negociação vem de muito antes, né? Então, causou um pouquinho de dúvida, um pouco de suspeita isso daí, porque o acordo firmado entre o Estado de São Paulo e o laboratório chinês, ainda no início da pandemia, realmente causou bastante estranheza e levantou bastante dúvida, né? Como que naquele momento já estava em andamento a produção da vacina? A pandemia estava começando aqui. Segundo a mídia, abraço, aliás, a todos vocês aí da mídia nada isenta. Segundo a mídia, as dúvidas pairam apenas por parte da ala bolsonarista. Eu conheço bastante gente que não é nada bolsonarista, não é de direita, também tem dúvidas e diz que não tomaria essa vacina, não. Como disse, a Sinovac é um laboratório reconhecido e que já produziu muitas vacinas que já foram utilizadas com sucesso no Brasil. E tranquilo. Porém, aprendam aí, tá, mídia marrom? A desconfiança das pessoas em relação ao laboratório Sinovac nada tem a ver com ser da ala bolsonarista ou não, ou porque o laboratório vem de um país, está num país de comunista, inclusive o país que foi onde o vírus apareceu pela primeira vez. Na verdade, não tem nada a ver com isso não, e sim, por quê? A Sinovac, nos últimos anos, enfrentou e tem enfrentado diversos escândalos ligados à ineficácia de soros e de imunizantes e principalmente de corrupção. Atualizando, pessoal, agora são 15h07 e acabou de aparecer na minha tela que sim, a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas de Oxford, AstraZeneca e da Coronavac, como já era esperado. Voltando então aos problemas da Sinovac. Há 2 anos foi revelado que a Sinovac estava em parceria, se não me engano, com 2 grandes outras farmacêuticas chinesas e
foi revelado que foram aplicadas vacinas ineficazes para tétano e difteria em milhões de bebês em toda a China. A empresa foi multada pelo governo em 1,3 bilhão de dólares. Antes disso, uma reportagem do The New York Times, através de uma investigação, descobriu que a Sinovac cometeu crimes de corrupção com o governo chinês por mais de 10 anos. Entre 2002 e 2014, o gerente-geral da farmacêutica teria repassado 50 mil dólares como forma de suborno para o vice-diretor da China, responsável pela liberação de insumos farmacêuticos. Com isso, a aprovação de medicamentos da empresa Sinovac foi facilitada bastante pelo governo durante esse período todo, de 2002 a 2014. Ninguém da empresa ou do governo foi punido por isso, até hoje. E o gerente-geral da farmacêutica hoje é o CEO, presidente da Sinovac. Nenhuma acusação criminal foi feita. O crime compensou e bastante nesse caso, não? Outra grande polêmica, que eu até mencionei aqui, ironizei, foi a taxa de eficácia da Coronavac, divulgada semana passada, de 50,38%. E que foi confirmado na reunião de hoje, domingo, 17 de janeiro de 2021, nessa reunião aí pela Anvisa. Esse índice vinha sendo questionado, acho que é meio óbvio, né, que vinha sendo meio questionado, mas a Anvisa confirmou o cálculo de 50,38% da Coronavac. É isso mesmo, ele vinha sendo questionado, mas beleza, está confirmado. Eles dizem que há diversas maneiras de se fazer esse cálculo, de se reproduzir esse cálculo. O que importa é que está acima dos 50% de taxa de eficácia solicitados pela OMS. Então, 50,38% passou. Por 0,38% passou, hein? A Anvisa disse que reproduzir o cálculo é extremamente difícil, porque você precisa de todos os dados dos participantes em mãos, tem que haver um treinamento em estatística, um programa de computador adequado, enfim, eles aceitaram um cálculo que estão em desacordo com o que estabelece o protocolo de pesquisa no Brasil, publicado ainda no início dos testes. E estão tentando encobrir aqui, enrolar a população a respeito deste número, que é, sim, questionável e continua sendo e vai continuar sendo. Nessa reunião da Anvisa de hoje, o estatístico da Anvisa, Leonardo Fábio Filho, confirmou os cálculos realizados no Instituto Butantan, no estudo do Butantan, como se foi falado agorinha, anteriormente, no parágrafo anterior dessa matéria, que eles não tinham esses dados. Mas, enfim, confirmou, né, os dados do estudo conduzido pelo Instituto Butantan, e, segundo ele, a equipe da Anvisa tinha todos os dados completos para refazer a conta. No parágrafo anterior dessa matéria, foi publicada na Folha de São Paulo de hoje,
no UOL, tá lá no portal do UOL. No parágrafo anterior afirmava que eles não tinham esses dados. Mas nesse parágrafo seguinte eles dizem ter todos os dados completos para refazer a conta. Ah, tá. O estatístico da agência, Leonardo Fábio Filho, falou o seguinte durante a reunião: muita gente está debatendo essa questão decimal, se a vacina tem 49% ou 50% de eficácia. Isso não tem efeito prático algum. Como não? Segundo ele, é apenas um critério para dizer que a vacina foi eficaz ou não. E falou que, sinceramente, palavras dele, tá? Na prática, 50,39% ou 50,40% não tem diferença. Também disse que não existe apenas uma maneira de calcular a eficácia de um imunizante ou de um medicamento. Os pesquisadores costumam escolher um método dentre os diversos métodos aceitos pela comunidade científica e que seja mais adequado para o que eles querem medir. A eficácia de uma vacina também não é um número absoluto, é uma estimativa que está dentro de uma margem de erro. Via de regra, tá? Um protocolo com o passo a passo de uma pesquisa é sempre criado antes do início dos testes, e isso ocorreu quando começaram a fazer os testes em relação a essa pandemia, ao coronavírus. Esse documento, inclusive, foi publicado para que todas as agências, todos os laboratórios que estivessem trabalhando nisso seguissem esses protocolos. O protocolo está disponível na internet, pode ser consultado por qualquer pessoa, tá? Embora a publicação do protocolo seja bem incomum, mas como é uma situação de pandemia, urgência, eles acharam melhor publicar. Enfim, os procedimentos da pesquisa já estavam definidos nesse protocolo do estudo realizado pelo Butantan. Entre eles, estava já definido o método que seria utilizado para calcular a eficácia da Coronavac. Eu vou pular aqui a enrolação por parte da Anvisa, tentando justificar que uma estimativa é assim, a outra é assado, usamos o método mais complexo. Beleza, não vou questionar. Agora, eu vou questionar uma coisinha assim, vou até colocar a imagem aí na tela, tá? Eu sou de letras, sou tradutora, mas vocês também me ajudem aí com esse cálculo, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês, né? Eu vou pular, tá, essa enrolação aqui, dessas explicações da Anvisa, de que não é um número fixo, certo, tal. O que importa é que seja acima de 50%. Tá. O meu questionamento vai nessa tela aí que vocês vão ver agora. No caso do estudo da Coronavac aqui no Brasil, eles dizem que dos 9.242 voluntários que tiveram seus dados analisados, 4.653 tomaram a vacina e 4.599 participantes tomaram um placebo. Depois vem os números aqui e tal, mas o número que mais me intrigou foi o seguinte: eles disseram que eram 9.242 voluntários que participaram desse estudo, correto? Eu fiz e refiz a conta da soma dos 4.653 que tomaram a vacina e os 4.599 que receberam o placebo. Isso dá 9.000
252 voluntários. Eu pergunto então, onde estão essas 10 pessoas? O que aconteceu com elas? Como vivem? O que comem? O que fazem? Quem são estas 10 pessoas que desapareceram do estudo? Então, pessoal, para não me alongar demais, não cansar vocês, eu vou aqui já partir para algumas conclusões e minha opinião, que não deve ser imposta a ninguém e, sim, eu vou dar aqui a minha opinião para a gente depois discutir, né? Porque eu sempre fui a favor de estimular discussões. Eu não preciso concordar com a opinião de A ou de B, ou discordar, mas eu gosto de incentivar a discussão. Então, pessoal, muitas coisas nesse processo aí da Coronavac. Agora, essa sou eu, a Juliana, falando minha opinião, tá? Muitas coisas, né, durante todo esse processo da Coronavac chamaram demais atenção. Primeiro, o fato de que a parceria foi estabelecida em abril para testes já com humanos. Ou seja, em abril, sendo que a pandemia estourou mesmo em dezembro de 2020, lá na China, os primeiros casos começaram aqui no Brasil após a realização do carnaval. Em abril, então, já fizeram acordo para testar em humanos a vacina. Há quanto tempo ela vinha sendo desenvolvida? Outra questão que muito me intriga, e eu sei que intriga muitas pessoas. Por que o desgovernador do estado de São Paulo tanto quer empurrar essa vacina na sua população? Sendo que a vacina tem eficácia comprovada baixíssima, feita no estudo que a própria Anvisa recusou a princípio, mas mudou o discurso hoje estranhamente, bem estranhamente. E por que a pressa em aplicar toque de caixa essa vacina na população sem ter dados suficientes, sem ter tido tempo suficiente para testar corretamente a vacina? Por que a pressa, senhor João Dória? Por que a pressa, Anvisa? Por que a pressa, Instituto Butantan? Por que a pressa? Eu sugiro ao senhor João Dória, que aplique essa vacina para testar a eficácia dela no senhor, na sua família, em políticos, de preferência que nós possamos escolher. E aí assim a gente vê a eficácia dela. Que tal? Por que a pressa em aplicar essa vacina na população, senhor João Dória? Como que o senhor convenceu a Anvisa tão rapidamente? O senhor tem um poder de persuasão bem impressionante. Eu revelei isso, inclusive, em um vídeo aqui chamado Bomba, e revelei o dossiê Dória, quando o gestor ainda era prefeito aqui de São Paulo, e revelei os métodos nada limpos, nada decentes, utilizados pelo senhor João Dória para convencer aí as pessoas, para passar por cima, para intimidar.
Foi isso que aconteceu agora, senhor João Dória? Ou outro? E agora, eu digo, senhor João Dória, o senhor queria tanto aplicar essa vacina e agora conseguiu o aval da Anvisa. Eu lhe desejo de coração que dê tudo certo com quem receber esse imunizante. Porque senão vai cair uma bomba em cima do Senhor. E não só eu, mas muitos brasileiros vão adorar ver esse torpedo caindo em cima do Senhor. E o Senhor vai ter que dar muitas explicações a respeito desses acordos, dos valores envolvidos, da pressa em aplicar essa vacina e não outra. O senhor vai ter muita explicação para dar, senhor João Dória. E nós adoraríamos ouvir. Assim sendo, pessoal, finalizo. Esta foi a minha opinião e aqui eu abro para um debate. Vocês tomariam essa vacina? Vocês consideram que esse número divulgado pela Anvisa, essa taxa de eficácia de 50,38% é suficiente? Vocês tomariam? Não tomariam? Prefeririam tomar a vacina de Oxford, cuja taxa de eficácia é de 70%? Preferem esperar ainda outra? Ou até tomariam essa, mas preferem esperar um pouco mais para ver o que acontece? O que vocês fariam? Gostaria de um feedback de vocês aí, pessoal. Pessoalmente, eu não tomaria, não. Eu tomaria, talvez, a de Oxford, que tem 70% de eficácia. Já é um número que é melhor. Mas, mesmo assim, pessoalmente, eu não tomaria. Ainda não. Eu esperaria que esses números subissem mais. E vocês, seguidores, inscritos aqui do canal Juliana Bertolozzi? Aguardo a opinião de vocês e os comentários. Obrigado, galera! Ótimo domingo para todos! Até a próxima!